A paz do Senhor para a sua vida, mais uma vez, juntos, para aprendermos a palavra de Deus. Como falar a língua dos anjos? Você que está me assistindo agora em outro país, nos Estados Unidos, em Portugal, América Central, América do Norte, não importa, eu quero desejar um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Vejo que muitas pessoas de outros países têm visto vários vídeos neste canal, Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe vídeos, que a palavra do Senhor seja propagada em todo o mundo. Eu quero ler com você a palavra de Deus em Marcos capítulo 16 e o versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. A maioria das pessoas que me vê através do YouTube assistem os vídeos através do aparelho móvel, celular. A maioria. E eu sei que muitas vezes você gasta os seus créditos da internet, mas tenha um pouquinho de paciência aí. Vê se você consiga assistir esse vídeo até o final. Será de grande utilidade para a sua vida espiritual. Então, como falar em línguas? Existem igrejas hoje evangélicas que ensinam as pessoas a falarem em línguas estranhas. Existe também igrejas católicas que ensinam. E boa parte dessas igrejas dizem ou ensinam que as línguas estranhas são línguas dos anjos. Quero dizer para você que em nenhum lugar da Bíblia alguém disse que falou a língua dos anjos ou que línguas são essas. No capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos anjos. O apóstolo Paulo não disse que ele falou a língua dos anjos e que ele falava a língua dos anjos. Na Bíblia usa a expressão outras línguas e também línguas estranhas. A palavra em outras línguas aconteceu pela primeira vez no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do segundo versículo, você vai encontrar um fenômeno acontecendo no dia de Pentecoste, a festa em Israel, que acontece ou acontecia uma vez por ano, 50 dias depois da Páscoa. Então, festas do Pentecoste ou das primícias da colheita. A festa então do Pentecoste, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Nesse dia, que tinha aproximadamente Jesus tinha 10 dias depois da sua ressurreição, ele fica 40 dias. No dia de Pentecostes tinha aproximadamente 10 dias que Jesus tinha sido elevado aos céus. Então Jesus disse para os seus discípulos em Lucas 24, 49, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que ficassem lá até que do alto fossem revestidos de poder. E neste dia que acontece o cumprimento no livro de Atos, no capítulo 2, acontece a festa de Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. Tinha ali no cenáculo cerca de 120 pessoas, dos discípulos de Jesus, e eles começaram a ouvir um barulho como que de um vento. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles viram, olhavam uns para o outro e viam sinais, como que língua repartida como que de fogo. Eles viram língua repartida como que de fogo, que pousava sobre cada um. E pela manifestação do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Como sendo a festa do dia de Pentecoste, existia ali então, naquele dia, judeus de toda parte, cerca de 15 a 16 países diferentes, tinha ali judeus que se reuniam para aquela grande festa. E eles, sendo judeu, não importa onde ele nasce, ele é judeu, ele aprende então a língua hebraica e também a língua do seu nascimento, de onde eles nasceram.
Mas eles ficaram espantados porque os discípulos começaram a falar no idioma que eles eram nascidos. Por isso é que disseram, eles estão cheios de vinho. Pedro, defendendo, diz, eles não estão cheios de vinho porque esta é a terceira hora, 9 horas do dia. Segundo alguns escritores, até a terceira hora do dia não era comum um judeu beber bebida alcoólica. Então, naquele dia não era línguas estranhas que eles estavam falando, a chamada línguas estranhas que o apóstolo Paulo costuma dizer no capítulo 14 ao 1 Coríntios. Lá ele fala em outras línguas, Atos 2, outros idiomas. Primeiro, as pessoas que ali estavam, eles estavam entendendo o que os discípulos, os 120 ou aproximadamente 120, estavam falando. Então eles não estavam falando em mistério, eles estavam falando em outro idioma, talvez estranho para eles, mas não para aqueles povo que estavam ouvindo, palavras essa na língua daquele povo que se tornava uma mensagem de glorificação ao nome do Senhor. Então são línguas, neste dia aconteceu línguas humanas, mas dada pelo poder do Espírito Santo. Agora, quando nós lemos em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14, diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Naquele dia eles não estavam orando, não estavam orando em outras línguas, em outro idioma, porque como orar em outro idioma se eu não entendo? Foram dados a eles outro idioma, e nesse idioma eles anunciavam a palavra de Deus para aquelas nações naquele dia, que para aquele povo serviu como sinal. Quando Paulo fala de outras línguas, em línguas estranhas, já é como um sinal espiritual, é dado pelo Espírito Santo também, mas não é compreendido por quem está falando e nem por quem está no ambiente ouvindo. É tanto que o apóstolo Paulo diz assim: se você estiver numa reunião e começar a falar todo mundo em outras línguas, as pessoas vão dizer que vocês estão loucos, eles não vão compreender. Então Paulo fala: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se eu estou falando em outras línguas e outro idioma, e nesse idioma eu estou compreendendo o que estou falando, eu não vou ficar com o meu entendimento vazio, porque eu vou estar compreendendo. Paulo disse aqui que se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se for em outro idioma e não língua espiritual, como é que meu espírito vai ser edificado falando em outro idioma que eu não entendo? Tanto o meu espírito não vai ser edificado, como o meu entendimento também vai ficar sem fruto. Logo quer dizer que a língua que aqui está falando é uma língua espiritual. Paulo chega a dizer também na mesma carta que aquele que fala em línguas estranhas fala em mistério com Deus. Se fosse língua dos anjos, os anjos entenderiam. Se fosse língua dos anjos, Satanás entenderia quando eu falasse. A Bíblia diz que quem fala em línguas estranhas fala em mistério com Deus. Então significa que quem está falando também não entende, e quem ouve também não entende, nem os anjos, nem Satanás. Porque se fala em mistério com Deus, diz a Bíblia, quem fala em línguas estranhas não fala aos homens. No dia de Pentecostes foi falado aos homens, porque foi em outro idioma. Mas Paulo diz, quem fala em mistério não fala aos homens. No dia de Pentecostes foi. Quem fala em mistério com Deus. Seu espírito é edificado, mas a sua mente fica sem fruto, porque você não compreende o que está falando. Ele diz que quem falar em línguas estranhas deve orar para que interprete. Se fosse em outro idioma, então deveria estudar o idioma, deveria lutar para aprender o idioma. Paulo diz que deve orar para que tenha interpretação. Então, aqui não está falando de traduzir línguas, está falando de interpretar as línguas que são dadas pelo Espírito, mas também línguas espirituais. Então a língua estranha não é língua dos anjos, senão os anjos entenderiam. Satanás veio do céu, era um anjo também, um anjo de Deus, agora é um anjo ainda, mas um anjo caído, provavelmente entenderia, porque ele veio lá do céu onde se falava, onde tinha a língua dos anjos. Então entendemos que não é língua dos anjos,
a línguas estranhas, senão os anjos entenderiam. Como seria um mistério com Deus? Se os anjos entendem, logo não é um mistério com Deus. Apenas com Deus, os anjos entenderiam, porque está falando da língua deles. Também não é língua dos homens, porque falar em mistério com Deus está falando a Deus e não aos homens, então não é língua humana. No dia de Pentecoste foi dada pelo Espírito Santo, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem, mas foi a língua humana dada pelo Espírito Santo. Assim como a jumenta, por exemplo, a jumenta de Balaão, dando exemplo, foi em língua humana. É tanto que Balaão entendeu, mas dada pelo poder do Espírito. O próprio Deus fez com que a jumenta falasse. Que os irmãos compreendam isso. Então, quando nós falamos em línguas, que é chamado de línguas estranhas na Bíblia, não é língua nem dos anjos, senão os anjos Satanás entenderia, e não é língua, outros idiomas, senão os homens entenderiam, mas uma língua espiritual, que é tido na Bíblia como um sinal de Deus na vida daquele que fala, ou para as pessoas que assistem. Algumas pessoas entendem sempre quando fala línguas estranhas como que fosse em outro idioma, mas fica difícil para entender e encaixar isso em todo o contexto da Bíblia Sagrada. Quando se fala a língua humana, a língua sendo humana diz em outras línguas, mas quando fala língua espiritual, fala em línguas estranhas. Estranha para quem fala, estranha para quem ouve, a não ser que tenha a interpretação. Paulo fala, aquele que fala línguas estranhas deve orar também para que interprete, para que tenha interpretação. Se 2 ou 3 falar línguas estranhas na igreja e não tiver interpretação, Paulo fala 1, 2, no máximo 3, desde que haja interpretação. Se não tiver, se cale. Ele diz até também para que não proibais falar línguas estranhas, mas que te desse prioridade à profecia, porque aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas estranhas. Então, amados, ninguém tem que ensinar ninguém a falar línguas estranhas. Isso é dado pelo Espírito Santo. Isso é um erro, isso pode ter entendido como um caminho para as heresias, porque é conforme o Espírito Santo dá. Lendo o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que o dom de língua é dado pelo Espírito Santo conforme ele quer a cada um. Então, não significa que todas as pessoas tenham que falar línguas estranhas. Deus pode fazer, Deus pode te dar, mas não é obrigatório que todos tenham que falar, que tem que ter o dom de línguas. A Bíblia diz que nem todos profetizarão. A Bíblia diz que nem todos falarão línguas estranhas, nem todos terão o dom de curar, nem todos terão o dom de maravilha. Leia as Sagradas Escrituras e peça a Deus entendimento, faça parte da escola bíblica dominical na sua igreja, aprenda a palavra de Deus para a gente não cometer esses erros. Então, não existe esse negócio de nós, como ser humano, falar em línguas estranhas. Outra coisa, capítulo 13, a partir do 8, de 1 carta aos Coríntios, nós que somos pré-tribulacionistas entendemos que a língua um dia vai se cessar. Se fosse língua dos anjos, por que eu teria que parar de falar quando Jesus viesse para buscar a igreja? Por que vai se cessar? Se eu fosse para eu vou para o céu, falo línguas estranhas, língua dos anjos aqui na terra, e no céu tenho que parar de falar. Então é muito ilógico. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Compartilhe vídeos, se inscreva nesse canal, envie esses vídeos para os seus amigos e vamos juntos aprender a palavra de Deus. E Deus, segundo a sua vontade, dará a você também o dom de língua, segundo o seu querer. Mas no dia de Pentecoste foi a manifestação do Espírito Santo, dando ao homem línguas humanas. Não era línguas estranhas no sentido espiritual. Era língua estrangeira no sentido de homens falando língua de outros países, mas não no sentido que Paulo fala que nós devemos interpretar. Quem fala línguas estranhas é edificado. Observe bem, se eu falo línguas estranhas e sou edificado quando fala, mas eu não devo ficar falando em público o tempo todo, porque quem me ouve não vai ser edificado. Quem é edificado, quem fala, então logo não pode ser um idioma dos homens. Mas tanto um como o outro, Deus pode conceder até hoje à sua igreja. Que Deus abençoe.